Bom dia a todos e a todas. É com prazer que eu inicio essa palestra, essa apresentação de hoje. E antes de iniciar a palestra, eu gostaria de falar só uns dois minutinhos sobre o contexto dessa apresentação. Eu vou fazer essa primeira apresentação em português mesmo, e logo em seguida a palestra será proferida em inglês. E depois, no momento dos debates, a gente pode fazer em português, em inglês, em francês, e eu fico aqui de suporte para uma tradução consecutiva. Mas eu acho que se a gente fizer a palestra toda em inglês, a gente vai poder aproveitar mais tempo logo em seguida para os debates, do que se eu fizer toda a tradução consecutiva agora. Então, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a presença da Sophie Gambardella, que veio, e, na verdade, na semana passada. Essa é a segunda palestra a primeira ocorreu na semana passada. Na semana passada, a Sophie fez uma apresentação sobre a gestão dos recursos pesqueiros no direito internacional, e hoje é uma continuação com uma problemática um pouco mais específica da conexão entre a ciência e o direito. E qual é o contexto dessa apresentação? O contexto são dois projetos, na verdade. Um primeiro projeto de cooperação com a França, financiado pela CAPES e pelo COFECUB, é um projeto de 4 anos, então nós temos trabalhado em conjunto desde 2012, 2013, sobre essa temática. Nesse primeiro projeto, o título desse projeto é A Função do Direito na Gestão Sustentável dos Recursos Minerais Marinhos. E o segundo projeto é um projeto brasileiro com parceria nacional com universidades nacionais, e há representantes dessas universidades aqui, tanto da Universidade Federal do Ceará quanto da Universidade do Mackenzie, e a UNB, Faculdade de Direito e Relações Internacionais, representada aqui pela professora Ana Flávia. Esse projeto nacional, o título desse projeto é a Estratégia Brasileira para a Gestão Sustentável dos Recursos Vivos e Não Vivos. Então, o objetivo de hoje nesse contexto do projeto franco-brasileiro, no qual estão envolvidas a UNB, outras universidades brasileiras, a UNIT de Sergipe, a Escola de Guerra Naval, também sob a coordenação do professor André Beirão, que não está hoje aqui conosco, e a Universidade de Brasília. E na França, as universidades francesas que fazem parte é a Université Aix-Marseille, de onde a Sophie fez o doutorado dela, e hoje é pesquisadora do CNRS, que é o Centro Centro Nacional de Pesquisa na França. E há também uma outra representante, uma doutoranda que está aqui conosco trabalhando, ficará conosco durante 2 meses. Então, o objetivo é trabalhar e buscar a conexão na gestão sustentável dos recursos não vivos, recursos minerais, por exemplo, com os recursos vivos. E, nesse sentido, não há dúvida que os recursos pesqueiros, além da biodiversidade marinha, estão diretamente conectados com a busca por essa gestão sustentável. E esse é o objetivo, tanto de identificar qual seria a função do direito nessa conexão de desafios científicos, tanto nas ciências humanas, e aqui a professora Ana Flávia é a nossa parceira no debate internacional, para buscar a conexão e a interface entre o direito e relações internacionais, entre a política na esfera internacional e na esfera nacional. E hoje o objetivo específico é buscar essa conexão com outras ciências. E aqui, já agradecendo a presença de representantes
representantes não apenas universitários da universidade, mas de outros organismos públicos, organizações públicas e privadas, que trabalham diretamente com o tema, Ministério da Ciência e Tecnologia, ou uma confederação também de pesca, que lida diretamente com a pesca, e em especial a Oceana, que permitiu e está permitindo hoje essa transmissão ao vivo e dos nossos debates. Primeiramente, da palestra que será proferida pela Sophie Gambardelin e posteriormente, os debates. Então, agradeço a presença de todos, agradeço a possibilidade de transmissão desse debate, para que não apenas nós que estamos aqui presentes possamos assistir, mas outras pessoas que não puderam estar presentes. E já passo a palavra diretamente à Sophie e deixo a seguinte questão para os debates posteriores. Qual seria a função do direito nessa gestão dos recursos, não é? De que forma que o direito contribui com a gestão dos recursos pesqueiros? Esse é o foco da palestra de hoje, mas indo mais adiante, de que forma que a conexão entre a proteção dos recursos, e pensando aqui tanto da biodiversidade marinha quanto dos recursos pesqueiros, ela se conecta com a exploração de recursos não vivos, de minerais, de petróleo, no meio ambiente marinho, tanto em áreas sob a jurisdição nacional, como em áreas além da jurisdição nacional. A Sophie vai trabalhar um pouco mais questões ligadas ao âmbito internacional, mas eu gostaria que nós ficássemos também com essa questão em mente de como transpor, como fazer essa transposição desse debate para áreas que estão também sob a jurisdição nacional, e que a gente possa fazer essa conexão entre o âmbito internacional e o âmbito nacional, especificamente Brasil, e claro, pensando no projeto de cooperação com a França, na perspectiva francesa também, que nos interessa especificamente no âmbito desse projeto financiado pela CAPES e pelo COFECUP. Então, já passo a palavra e agradeço a presença da Sophie. E, Sophie, a palavra é sua. Obrigada. Muito obrigada. To beginning, I would like to reassure you right away, my English accent is still so terrible. So the title of my presentation is Interactions between Science and Law in the Management of the Fisheries in International Law. First question, why use scientific expertise? While the major role of the oceans and fisheries resource for present and future generations is now recognized internationally, the challenge of saving our ocean and the worth are as vast as the extent of these areas. Decision makers need to use scientists to make informed and potentially effective decisions. Second, many regional fisheries management organizations either logically endow scientific committees, which they have integrated into their structure. The regional fisheries organization either provide the scientific expertise with a permanent character in the course of their activities. The institutionalization of expertise within RFMO, Regional Fisheries Management Organization, RFMO, aims to structure the information channels and thus have sufficient and accessible knowledge by setting up a scientific phase in the decision-making process. Second question, where are the experts? The scientific committees generally consist of several subcommittees. So the so-called scientific phase experts are involved, who can be classified into three categories. First, permanent expert. Permanent expert, some experts are permanent and attached to the secretariat of the RFMO.
This fact is interesting from the point of view of the search of the statue of the expert. We will not be dealing with an expert in the strict sense of the term because the person recruited has an exclusive link with the organization, but this person did not have a career in this organization. It was recruited incontestably for having done career in another institution, so that he is an expert enrolled in the decision-making process. This socio-professional category thus finds itself at the intersection of two spheres. One, that of the expert and that of the international official, who intersect to share a common space. Second category, experts in state delegations. Some experts are in state delegation. The expert who accompanies the representative of the state act as an interface between two linguistic communities. The bias of experts in this hybrid forum should not deprive them of the very quality of expert. Is it not expert here of the expert who formulates an objective scientific opinion? That is not his mandate. Its mandate is so to translate data from one linguistic community to another linguistic community. Thus, the expert function is no longer a production function, but a function of formulation. The change in the paradigm of the expert function does not deprive him of his quality, but a person who is designated to enlighten an authority responsible for making a decision. Third category, experts in subcommittees. Finally, the most numerous experts are involved in the subcommittees is this expert. The scientists of the subcommittee are either scientists known as contracting party, in the sense that they are drawn from government agencies or public research institutes, or from observers such as NGO, scientists, or private sector consultants. In the case of so-called contracting party scientists, in theory, at the meeting of the subcommittees, states should nominate and send the most relevant experts according to the topics to be discussed in order to ensure sufficient community participation scientists. But the difficulties are twofold. The number of experts at the meeting of the subcommittees is quantitatively inadequate, but it's also qualitatively insufficient, either that only experts from the northern country are present, or that the experts of the states with the largest fisheries are either small or absent. By intervening during the scientific phase, the experts of the scientific committees they contribute to the production of scientific expertise for the decision maker. Their mandate is to access the status of the identified stocks and to recommend to the Commission measures to ensure the rational management of resources. I would like to show you today that the role of scientific expertise is in fact much more complex, since the expert is at the same time a mediator between the scientific sphere and the decision-making sphere, and a mediator between the sphere decision makers and the recipients of decision. First, the mediator expert between science and the decision maker. The decision maker uses the expert's first line approach to provide the expert with the knowledge necessary for decision making. The scientific knowledge that the experts will then deliver to the decision maker must be as clear and precise as possible in order to be exploitable. Only in the case of fisheries research, an obstacle complicates the task of the expert, scientific uncertainty.
One, expertise in scientific uncertainty. The role of scientific data is undeniable in the realization of an expertise, especially when it is the question of evaluating the state of a stock object of such elusive. The quality and quantity of the data partly determine the degree of uncertainty in the final scientific report. The data collection and transmission is often the responsibility of the states. It's the problem, which is generally an obstacle to the production of reliable expert reports. Oh, what's the problem? Indeed, states do not always transmit data either because they do not have the means or because they do not want it. In the early days of ICCAT, it's okay for all ICCAT. In the early days of ICCAT, for example, only Japan had a statistical system to provide reliable data on tuna fisheries. Other states had only partial information on these fisheries. Moreover, the data were often limited to the national level, and it was very difficult for the scientists to collect them in order to exploit them, which obliged them to multiply the initial assumptions in order to carry out their expertise. If over time many states have developed effective statistical systems, the problem of data collection remains at the heart of the debate. States now have all the necessary information for scientists, but they falsify the results so as not to be in the dark. Fisheries quota impose on states mean that they do not report surplus catches, and scientists receive undervalued fisheries figures. They must therefore speculate on the discrepancy between the declaration made by the states and the reality of the fisheries. Uncertainty too in methods. This point is very technical, so I will try to simplify it to maximum. The scientific committees carry out modeling in order to estimate the state of the stock and the possible abstractions on them, and to provide an opinion on the management and conservation of resources. The insufficiency of the data transmitted to the committee by the states, not above, is therefore source of uncertainty, because the scientific models are not very resistant to scientific uncertainties and lead to increase the level of collapse of the stock as a resist uncertainty, but only consider fisheries as a species mortality factor, and thus leave out ecological factor, which also leads to distorted but less dramatic results for stocks. Faced with the degree of uncertainty inherent in the field of science, increased by the quantitative and qualitative inadequacy of state data, the experts should produce a report bearing a pluralism of truth. In other words, several scenarios should be considered to cover all the assumptions opened by the uncertainties of the starting assumption. This pluralism of truth in the expert report could, moreover, be regarded as a guarantee of the reliability of the scientific statement. The linear system of expertise could then consist of the following model. The expert would produce a scientific statement offering a pluralism of truth, and the decision maker would decide within that scientific statement to produce the legal norm. But practice tends to make us say that this vision of expertise that confines each in its own sphere is not desirable. Why?
I'm not sure of the expression in the face of. The expert in scientific uncertainty? I don't know. As a scientist, the expert has to admit that in the time of the unique truth, the time of doubt and uncertainty has succeeded. As we have just seen, the methods used to evaluate the state of resource stock are uncertain. Lack of data and doubts about the choice of reference points are all factors that contribute to creating scientific uncertainty. First, the expert mediator between science and decision. The expert must provide a peremptory answer to the decision maker in his report for effective measure to be adopted. If the expert leaves a multiple choice to the decision maker, there is strong reason to believe that the latter will opt for the less protective solution. This situation leads the expert to make strategic choice in the drafting of this report in order not to allow the decision maker to encroach more on his work. The expert is therefore the bearer of a judgment in the exercise of his mission. He becomes a mediator between science and the decision maker, even a strategist. It no longer reasons in terms of maximum protection, but in terms of optimal protection. The reading of the various doctrinal studies on the stature of the expert led to the identification of two qualities which would, according to most authors, attest to the quality of the expert beyond his competence: independence and impartiality. The expert is therefore expected to be impartial and independent in order to deliver an objective scientific statement. It seems to us, however, that he crystallizes here an antagonism. On the one side, the expert is expected to be independent and impartial. On the other side, he is asked to make a judgment on his knowledge. So, the scientific expert benefits from the presumption of objectivity inherent of science. The work of camouflage, of pluralism, of truth, impelled by the attitude of the decision maker, must, in our opinion, not lead to the conclusion of a desobjectivization of the whole work of scientific expertise. Indeed, it is necessary to distinguish two phases. One that of the work of the expert as a scientist, in which the objectivity of science has its full hold. Other of the expert's work as a mediator, in which scientific objectivity resides in favor of reconciling divergent interests. Within the scientific committees of the RFMO, the balance between the demands of science and that of the realities of international society seems to be found through the institutionalization of expertise. Expertise is carried out in these committees in several phases. Initially, scientists carry out studies at the national level and present them at the meetings of the subcommittees of the two scientific committees. The meeting of the subcommittees provide an opportunity for national scientists to discuss and compare their approaches and methods in order to reach agreement on the report of the subcommittees. In this sense, this scheme can be compared to the peer review mechanism, even if it's not formalized in these terms. Subsequently, the reports of the subcommittees are submitted to the plenary session of the Commission, in which a second phase will begin debate and transparency.
highlights democratization of expertise. During the plenary session, state representatives are associated with the expert to discuss the recommendation to be forwarded to the Commission. The objectivity of the scientific statement is then relativized in favor of a scientific statement imbued with political realism. The two phases follow each other in the time allowed for scientific expertise, so that in the time of the expert scientist, the time of the expert mediator takes over. The content of scientific expertise is thus marked by a rejection of pluralism of truth. The experts must offer the decision maker a unique answer to the question asked. Expertise thus calls for a production of its own nature. And where the scientist is constantly seeking objectivity, the expert must show subjectivity. However, this subjectivity of the scientist inward in the decision-making process is also explained by the desire to see scientific expertise more than a simple knowledge thing. Second part, the mediative expert between the decision maker and the recipients of the decisions. A priori, the primary function of expertise is to provide the necessary knowledge to the decision maker so that the decision maker can make informed decisions. So institutionalization of expertise has nevertheless led to the use of this expertise to provide knowledge, but also to give legitimacy to decision. First reason, decline of the legal register of legitimacy. While the legal registry of legitimacy remains paramount in the elaboration of decision, the specificities of the environmental matter have obliged the decision maker to diversify the source of legitimacy due to the decline of the legal register of legitimacy. In the management and conservation of fishery resources, the lack of stability in the face of the collapse of fishery stocks is partly due to the long absence of conflicts of interest. Management and conservation measures for fisheries resources are relatively varied. To cite only a few examples, quota, closure of fishing zones according to periods, or supervision of fishing method of fishing efforts. All these measures have one thing in common. They reduce the freedom to exercise an economic activity and thus have a financial impact for the professional fishing sector. So even if in the long term these measures are the guarantee of the sustainability of the activity, in the short term they are considered to be economically harmful by the sector of activity. These measures are therefore received by their recipients in a hostile climate, not conducive to cooperation. Moreover, fishery states themselves are reluctant to adopt such measures because this sector of activity is often very lucrative and constitutes a non-negligible part of their GDP. In addition, from an environmental point of view, the management and conservation of fishery resources was initially not supported by public opinion. The representation of the sea and ocean in the minds of public opinion has long been in line with Grotius's view that the resources of the sea would be inexhaustible.
Thus, during this period, the absence of a conflict of interest did not work towards the adoption of protective measures. Then, under the pressure of the NGO in particular, the states had to take measures and then come into conflict with the fishing communities. The loss of credibility of the states vis-à-vis the actors in the fisheries sector, but also with the public opinion that realized the consequences of the policy carried out until then on the state of resource, reduces the weight of the legal register of legitimacy. The fact that the competent authorities adopt decisions on the management and conservation of fishery resources is no longer sufficient to legitimize decisions. These are contested by both parties, with fishermen finding them too restrictive and where public opinion considers them too lax. The inadequacy of the legal registry of legitimacy was highlighted, and the need to strengthen the legitimacy of the decision proved inevitable to allow them to sit with the recipients. So, expertise as a register of legitimacy. If the knowledge production proved to be necessary for the decision maker to understand the phenomena, he had to regulate the perception of the scientific expertise as a register of legitimacy of decisions seems to have been imposed rather quickly the minds of decision makers. The expert, when camouflaging the scientific uncertainty, chooses then the decisions acceptable to the recipient of decision. From zero risk to acceptable risk. At first, the disenchantment of the world, as understood by Max Weber, gave rise to the belief that science could bring all the answers to the challenge posed by the degradation of the states of the environment, and more particularly in our context, by reducing the marine biodiversity reserve. This vision of science was born by the scientists themselves, and it gave the experts the burden of enabling decision makers to regulate phenomena in order to achieve zero risk. But this reasoning amounts to refuting the existence of the uncertainty inherent in science. The disenchantment of the world has thus gradually assumed another meaning. It has been apprehended no longer as a possibility for science to answer all the mysteries of nature, but as a conviction that if we do not have the exact data today, the progress of science and technology will enable us to dispose of it tomorrow. This awareness has led to a different apprehension of the role of the science. Science would no longer bear certainties. Scientific uncertainty is an accept and the risk that it entails also. In this new interaction to science, public opinion no longer expects the latter to allow the decision maker to take decisions ensuring zero risk. The cursor is moved from zero risk to acceptable risk. However, this new objective assigned to the expertise consists in entrusting the scientist with the task of determining what the company can bear as risk. When determining the acceptable risk, the scientist must take a subjective view of the fruit of his objective work. While is it not easy to define such a concept in general, it is also more delicate when risks do not directly affect humans,
as well as in the management and conservation of fisheries resources. Yet, we find the notion of risk eligibility within RFMO through the definition of admissible catch rates or by the supervision of fishing techniques and means using figures quantifying a risk. That's were exceed. While the reference to eligibility is not unrelated to this type of risk, it seems to me that the definition of context is very difficult to establish because it results from the relationship between the importance of the risk and the collective interest of the activity at risk. First, in order to determine the acceptable risk, the experts should measure the significance of the risk by establishing the relationship between the likelihood of the occurrence of the risk and the severity of the consequence. In the management and conservation of fisheries resources, the importance of the risk considered may be perceived as minimal by a part of public opinion. First of all, the risk consists in the collapse of stocks and not for many stocks in their complete disappearance. This is important in assessing the probability of occurrence. However, even if the probability of the risk of collapse of stock is very high, the seriousness of its consequences may be perceived as relatively low by public opinion. Indeed, we are neither faced with an imminent danger to human health, nor face a risk of disappearance of an element of biodiversity. Also, the last point mobilizes less the public opinion because the harm to man is not direct. Thus, the importance of the risk considered may seem overestimated by certain recipients of the decision, which will then qualify the experts as alarmist. Moreover, this result must be related to the collective interest of the activity in order to determine the acceptable risk. Is it not certain in the context of the management and protection of fishery resources that there is an indivisible collective interest in the activity concerned, fishery? Is the fishing community as an economic interest? The collective interest is more questionable, especially when aquaculture is expanding. Thus, it seems to us that the relationship can be egalitarian when the risk has a direct impact on human. Equality in the relationship can easily be broken when the risk does not directly affect the human. In this fragile report, in this fragile interaction, scientific expertise should then make it possible to rebalance the scales of the balance in order to obtain an egalitarian ratio accepted by the recipients of the decision. The point of equilibrium between the different interests in tension will determine the allowable risk. Here, is it no longer the result of the scientific process that fulfills the function of legitimation, but rather the judgment held by the scientists on this result? In other words, the legitimacy of the decision will be proportionally strengthened in the light of the expert's conviction. The experts must therefore seduce
the recipient of the final decision to ensure its implementation. The experts plays his mediating role through the definition of the concept of acceptable risk, reconciling different interests in order to arrive at the acceptable result. So, the legitimacy that scientific expertise will be able to bring to decision on the management and conservation of fishery resources will depend in part on the effectiveness of decision. Indeed, if the recipients of the decision are convinced by the decision adopted, they will therefore be more inclined to implement them. Thus, the expert is no longer merely a scientific provider of knowledge, but also a conciliator between the decision maker and the recipient of decision to legitimize the latter. But this balance is very fragile, as shown by the practice. I believe I will stop my remarks here. Muito obrigada. Alô. Well, thank you very much, merci beaucoup, Sophie, for this intervention. I think you brought many interesting ideas, not only for the fisheries sector, but also for the other sectors. And then I think this is part of our work to try to think about this topic, connecting not only this sector, but other sectors. Eu vou mudar para o português. E agora vou abrir para o debate. O debate pode ser em português, em inglês, acho que em francês. Quem quiser fazer uma pergunta pode fazer. Se precisar, eu faço a tradução. Acho que tem vários tradutores aqui também para me auxiliar. E já abro, então, aqui aos debates, a perguntas, para que a gente possa fazer uma interação aqui sobre o tema. Sim, claro. Já passo a palavra, se puder falar, quando vocês forem fazer a pergunta, só se apresentar e depois a gente começa, e na língua que preferir. Você repete, je traduis vers le français? Should I make it in English? Is it okay for you? Okay. So, Andrei Pojak, I work for the Ministry of Science, Technology, Innovations and Communications. I coordinate the oceans and Antarctic part of it. First of all, apologize for everybody. I need to leave right now because I have a meeting about fisheries in Antarctica. So, I am not a lawyer. I don't fish, but I know a lot about science. And you're right in many aspects that you presented, but there are some issues that are never brought to the table, and I would like to bring this now, which are scientists, they are always pressured by the peer review system. So that means that whenever an expert gives an answer about science, wherever he is, he's being evaluated by his own peers, by his own friends. So that means that they have this honor among them, that if one scientist says some kind of bullshit, they'll probably lose their career. So that's a big pressure that scientists have. So it's not common that you have scientists playing by a state or playing by personal interest. If they do so, they will certainly be caught by their own friends, and they will probably lose their career. So they know about it, because they have to publish their papers, they are evaluated by their papers, and they need funding for their projects. And the funding comes from peer review systems. So it's a very complicated and very cruel system. So this brings to the scientists a very honored center. But on the other hand, scientists are not above the truth. And they are not above good or bad. They are people. They are married, they have children, they have, sore throats. And sometimes you have scientists giving bad lectures or saying things that they weren't supposed to say.
And they are always, they suffer after that, always. That's how cruel the scientific system works. And you know that, you're from CNS. So, the other thing that I want to bring to the table is that uncertainty is a life of the scientist. Now, the scientist needs to deal with uncertainty, and they do it quite fine. They have come up with statistic methods, they have come up with risk assessment, they have come up with a series of tools to help them to deal with uncertainty. Those who don't understand uncertainty are the decision makers. They cannot deal with that, they cannot listen to that, but eventually they are now having to. And one main reason for that to happen is that we are now putting something in the game that was never before, which is risk assessment. So you gotta know your risks, you gotta know how to manage that risk and to make the best decision, supported by the best available scientific knowledge, as the UN always states. But that's the best available knowledge, which is sometimes in fisheries, for instance, very few. But the other thing that the UN system has put into place is the precautionary approach. If you do not have the science available, then you take the best precaution you can to maintain or protect, in this case, stocks, fish stocks. But whenever you have subcommissions meetings or experts go there and play their role as experts, they usually don't go with their own opinion, let's say so, but with a bunch of opinions taken from a bunch of papers that other guys have published and other data that they have collected. What happens is that the scientists depend on the catches that the states report, as you stated. Why? Because that's a good sample of the biological population, right? If you need to study a population of fish, you need to take some fish out of the water, count them, weight them, measure them, and see in which state they are, the gender them, right? How many males, how many females, and then you do it consequently. And fisheries, that's what fishery is doing. Fishermen go and they collect it's like a monitoring system. So that's why we need the data from the catches. But what about the baseline? Which is, how was the population before we started fishing? So that was never done. Because we fish as we are humans, as we have culture. So this means that we will never have a baseline. We will never know what is the optimum population in the sea. But we can estimate that. And we can estimate what are the fish catch today compared to the fish catch 50 years ago. So that means that you know how they weight, how they measure, how they were bigger in the past, they were heavier in the past, the population were balanced between gender. And when you go to tuna, for instance, today, you have a situation in which the tunas are smaller, are lighter, and there are more males than females, but not statistically significant, but it seems to be a decrease in the female population, which is a problem, right? And then you go to an ICAT meeting, and everybody's talking about minimal catch allowance, and all the experts are sitting down there, and the decision is only made when the experts are listened to. They have a very strong role in there, because those are the guys that will say, well, if you catch more than 2 tons, you're going to make it unsustainable, right? And they listen to it, and usually they adopt what the experts say because of this scientific, cruelty that I just told. But once in a while, you have the little story of the bluefin tuna. So the bluefin tuna was not very well protected under ICAT for the Atlantic. And the experts weren't being able to deliver the sound science that the decision makers wanted. So what NGOs did, because there's a big pressure from NGOs and civil society, right? So what NGOs did was to start a movement to include bluefin tuna in the endangered species list, in the red list of IUCN. So that has nothing to do with fisheries, right? That's not fisheries management, that's about biological species, which fish are, actually.
But sometimes people forget that they are species and populations. So when they started that process, what Japan did, they bought a scientist to publish a paper stating that the bluefin tunas populations were fine. And the bluefin tuna was not an endangered species because it wouldn't match the categories that IUCN adopts for a species to be endangered. And they were able to win. So that's why bluefin tuna is not on the red list, because there was a scientist. You know what happened to that guy? He lost his career. But he's a millionaire. Because just after he issued that paper, there were like 100,000 papers stating on the contrary, saying that that guy was wrong, that the guy did manipulate data, that the guy got data from God knows where. And then he lost his job, he lost his career as a scientist, he can never teach again, but he's a millionaire. So there are those kind of people, right? But this brought a situation to the scientific community that they don't want that to happen again. So they are, and this is always happening if you look at the media, especially for climate change. You see a lot of scientists stating things in the climate change, and then they have 100,000 published papers after that saying that they were wrong, and usually those guys are really, really losing their careers, losing their authorities, and those guys will never be experts again. If one of those guys appear in IPCC panel meetings, they are usually not given the floor. They cannot speak again. So that's how the system works. So there's a whole component which is specific to the science that I think that now needs to come into the role when you talk about legitimacy and law and experts and decision-making process, because usually those guys know nothing about how science works. And this is very important for them to understand that when that guy comes and says something, usually he's not bringing his own opinion, because if he do so, he'll probably be messed up after that. So that was, and sorry again, I need to leave, but I would love to continue this discussion, which I love. Thank you. Bom, acho que foi mais um comentário que traz elementos para a nossa reflexão da função do direito, nesse contexto, trazendo esse elemento científico do peer review. E essa foi a manifestação do André no sentido de que há outras variáveis que devem ser levadas em consideração na regulação desse tema. Bom, mais algum comentário, pergunta? Thank you, Karina. First of all, Sophie, I should say that you're more in political science and sociology than in law, and that's en français. Ah, d'accord. Bon, je suis très heureuse que tu es plutôt en sociologie politique et sciences politiques que droit, là. C'est génial. Je pense que c'est le type de dialogue qui nous aide beaucoup à comprendre les interactions entre différents groupes d'intérêt, de travail. Et je me souviens très bien, en 88, Martine Raymond Goyot avait écrit sur la difficulté du droit à suivre les approches techniques et technologiques. Então, eu estou falando para a Sophie que ela está muito mais em sociologia política do que em direito. Eu fico muito feliz com isso, porque é minha área, né? E eu acho muito bom que a gente consiga estabelecer, que ela pesquise, que ela se aventure nessa área, porque é muito importante que a gente tenha esse diálogo. E tem uma autora francesa que, em 88, Raymond Goyot, escreveu sobre a dificuldade do jurista de acompanhar as inovações tecnológicas, porque o jurista tem que também saber de biotecnologia, biologia marinha. O André é um dos melhores experts do Brasil. André, c'est un des plus grands experts au Brésil. Donc, c'est bien concerné, la figure d'expert, c'est lui. E o André acabou de falar para a gente que ele estava, esses dias, negociando no Congresso Brasileiro, pedindo apoio político para financiamento das atividades da secretaria dele.
il travaille aussi, il faut convaincre les parlementaires brésiliens de soutenir, de financer les activités de son ministère. Donc c'est vraiment le conciliateur, les professeurs, enfin il fait tout, c'est vraiment multiplex. Em política tem conceito para isso, é multiplex. Tem o flex, né, e tem o multiplex. Hein? Expert multiplex, un jour il faut écrire sur ça. Bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'études en France par rapport à ces contextes de prise de décision dans un scénario d'incertitude, c'est ce qu'il a dit pour les hommes politiques. Et je pense qu'il y a un autre lien exploité, c'est dans ton approche, c'est comme si les preneurs de décisions prenaient vraiment en compte ce que les sciences racontent. Et non. Et bon, d'accord, parce qu'il y a une autre piste de réflexion dans le sens où très souvent les rapports scientifiques ne sont pas pris en compte ou ils ne sont pas compris. Et on a un exemple, par exemple sur les quotas de pêche, il y a beaucoup d'études juridiques qui montrent qu'avant il y avait un problème de pêche, surexploitation, ensuite il y a eu un quota établi et ensuite le problème est réglé. Et c'est une approche linéaire de problème-solution. Muitas vezes, os tomadores de decisão ou os juristas têm abordagens lineares e eles entendem que, por exemplo, num problema de sobrepesca, uma regulação eficiente, por exemplo, por meio de estabelecimento de uma cota de pesca, permitiria resolver o problema. Nós temos muitos casos publicados que eles realmente defendem, os europeus, tem muitos estudos sobre isso, né? A cota foi estabelecida e agora a população aumentou. Et ce que je voulais dire là-dessus, c'est que cet effet n'est pas linéaire. Donc, les scientifiques, un peu, contrairement à ce qu'André a dit, je pense qu'il fallait parler de notre point de vue, mais très souvent, les scientifiques ne sont pas non plus... le consensus scientifique est très difficile à attendre. Surtout en ce moment avec la théorie de la complexité et les traitements du big data. Donc je pense que c'est des mots que tu devrais mettre dans ton article pour ouvrir un peu des pistes de réflexion dans les sens, quand tu parles d'incertitude, par exemple. Por último, eu estou sugerindo a ela que quando ela publicar, ela coloque outras palavras também, como teoria da complexidade e... Enfim, para explicar melhor o que é a incerteza científica, porque nós estamos numa agenda de pesquisa que cada vez mais integra megadados, né? Então, as pesquisas, a gente está num novo nível de adaptação entre política e as ciências da vida, e política, eu diria, ciências humanas, sociais e ciências da vida, né? Porque quando você usa megadados, você consegue achar outros resultados, dados, né, quantitativos, que precisam ser interpretados. Então, a gente tem esse desafio pela frente de agora monitorar os dados. E um exemplo disso, Google tem uma parceria com a Universidade na Califórnia, por exemplo, o laboratório do Doug McCollum, eles estão monitorando os estoques de peixe com Google. Né? Então, esse vai ser um desafio depois para a gente. Un dernier commentaire, c'est que dans le secteur privé, il y a Google qui a un partenariat avec une université de Californie, avec Doug McCollum, et qui sont en train de faire le monitoring de stocks de poissons. Et donc, après, ils vont nous donner plein de data, et il faut qu'on soit à même de les interpréter, de le comprendre et réagir en fonction. Donc, je pense qu'il y a ce côté innovation technologique qui va t'apporter beaucoup dans l'article. Voilà. Et merci beaucoup, c'était génial. Merci. Alors, c'est marrant parce que cette histoire de consensus, en fait, je commence à y travailler. Je crois que je suis contre le consensus. Parce qu'en fait, le consensus dissimule les désaccords. Alors, je pense que dans... Então, a Sophie começou a trabalhar sobre a questão do consenso e
de modo geral, ela é contra o consenso porque ele estimula ou dissimula. Ça dissimule en fait les divergences d'opinion. Alors je comprends bien pourquoi, c'est pour donner une réponse unique aux décideurs, pour qu'il n'ait pas à trancher pour pas qu'ils prennent la solution la plus mauvaise, on va dire, pour l'environnement, mais en même temps, ça fait naître tous ces débats sur les conflits d'intérêts qu'on trouve au GIEC, où on pensait que tout le monde était d'accord, et quand on se rend compte que ça l'est pas, on se dit, mais alors ils avaient des intérêts avec les politiciens. Et donc, je suis très mal à l'aise avec cette notion de consensus. Je pense qu'on gagnerait plus à plus de transparence et donc à pas forcément chercher un consensus, à accepter le pluralisme de vérité, en fait, tout simplement. Bom, então, tentando resumir o posicionamento da Sophie, é no sentido de que o consenso, ela é contra o consenso porque ele dissimula a complexidade do tema. Trazer uma resposta única significa simplificar essa complexidade e, portanto, o ideal seria que todas essas posições, de modo transparente, pudessem ser de fato reveladas e não a busca por um consenso que, na verdade, dissimularia a complexidade dos temas, ou desse tema. Et la deuxième chose, en fait, du coup, c'était ta première remarque. Je ne pense pas du tout que les décideurs suivent les rapports des scientifiques. Je pense que então, o posicionamento da Sofia é que quem faz a decisão não segue normalmente o posicionamento científico, os experts. Et je pense que le meilleur exemple, c'est sur le thon rouge, le bluefin tuna. Parce qu'en fait, le moment où les décideurs se sont mis à suivre vraiment les rapports du scientifique, c'est parce qu'il y a eu une menace à la CITES d'interdire le commerce du thon rouge. Et là, il y a eu une panique à Alicante, et donc on voit bien qu'il faut un événement politique autre pour pouvoir avoir une... Enfin, moi, c'est ce que je pense, qu'ils ne suivent pas du tout. Mais ils s'en servent pour légitimer leurs décisions, quand même. E que quando há, de fato, quando o decidor, quem toma a decisão, segue o que os experts acabam se manifestando, isso significa que há algo por trás. Então, ela deu o exemplo do caso do atum vermelho, que quando havia de fato um problema ligado ao comércio e que esse problema poderia ser levado à CITES, que é a convenção que lida com o tema do comércio de espécies, quando isso poderia afetar a atividade econômica, aí sim houve uma atuação quem tomava a decisão acabou seguindo os experts, quando houve um perigo de levar o tema para CITES e com isso afetar economicamente o setor. Bom, posso falar em português? Bom dia, gente. Me chamo Letícia Canton, sou oceanógrafa, sou consultora do setor pesqueiro. E eu achei interessante pegar um gancho nisso que a Sofia estava falando agora por último. A questão da responsabilidade, ela tratou basicamente do papel dos cientistas, dos experts, mas é interessante a gente tocar nesse ponto da responsabilidade do governo, de quem toma a decisão muitas vezes não a cumpre e quem acaba sendo penalizado por isso não é o tomador de decisão, em sim o usuário do recurso. Então, a gente está vivendo isso atualmente, eu quero trazer esse exemplo para vocês, que foi também pegando um gancho no que o Andrei falou, que os cientistas trabalham muitas vezes com poucos dados, mas a situação que a gente está vivendo hoje no Brasil é a falta de dados. Então, desde 2010, a gente não tem um sistema de coleta de dados de produção pesqueira, nem dados de desembarque, nem dados biológicos das espécies. Desde 2014, a ICCAT vem rejeitando os dados que o Brasil está enviando, submetendo, e esse ano a gente não enviou dados. E isso pode gerar uma consequência muito séria para os usuários do recurso. A gente pode ficar proibido de capturar qualquer espécie de atuns.
E isso pode ser usado por outros países para proibirem a importação de produtos brasileiros de qualquer tipo de pescado, não só atuns. Então é interessante a gente falar sobre isso, a gente tratar um pouco da responsabilidade do governo, o papel do governo nesse cenário. Porque o especialista, ele te dá uma posição com base em dados. Mas quem toma a decisão também tem que ser responsabilizado pela decisão que toma. Então, a gente tem um papel importante. A ICCAT é um dos 2 organismos regionais de ordenamento pesqueiro que o Brasil participa. O Brasil sempre foi um protagonista dentre os países em desenvolvimento, dentro da comissão. Então, é interessante a gente tratar desse tema e isso ser amplamente divulgado. Aproveitando também para a gente falar um pouquinho rapidamente sobre cotas de captura, só para apresentar para vocês que na semana passada, na quarta-feira, eu trabalho para o Coletivo Nacional de Pesca e Aquicultura, que é uma entidade que agrega os sindicatos de pesca e indústria pesqueira do Brasil inteiro. E na semana passada, na quarta-feira, a gente realizou um evento, um seminário, em Itajaí, Santa Catarina, junto com especialistas da Noruega, uma parceria que a gente fez com eles, com a Innovation Norway, a agência de inovação da Noruega, e a gente tratou no seminário justamente isso, exemplos de gestão pesqueira por cota de captura. Então, a gente aprendeu um pouco sobre o modelo da Noruega, o modelo dos Estados Unidos, no Chile, no Peru. A gente viu quais são as vantagens, quais são os desafios que tem esse sistema, mas é interessante a gente começar a tratar isso de uma maneira um pouco diferente. Obrigada. Letícia, você tem uma pergunta específica? Seria a responsabilidade do Estado ou foi mais um comentário? Tá. Donc, c'était tout un commentaire à propos de questions au niveau national, donc des problèmes au niveau du Brésil, la participation dans l'organisation de l'ICCAT, par exemple, et d'autres. Donc, c'était un commentaire parce que Laetitia, elle travaille avec le secteur, donc elle connaît bien la problématique. Et la question, c'était de savoir les niveaux de la responsabilité de l'État. Donc, soit au niveau international, soit au niveau national, de quelle manière l'État il peut être responsabilisé, parce que c'est à l'État quand même de prendre la décision. Donc, la prise de décision, elle est... même si derrière ça, il y a toute la question scientifique, etc., la décision a été faite et comment, quel est le rôle de la responsabilité de l'État dans ces cadres? Alors, la responsabilité de l'État en droit international, c'est un problème. La première chose, c'est qu'au sein de des commissions, alors pas toutes, mais en tout cas c'est le cas à l'ICCAT, on a des non-compliance procedures qui permettent, en fait, c'est des mécanismes qui permettent de faciliter l'application des décisions par l'État, mais qui peuvent aussi le sanctionner s'il ne respecte pas ces décisions par des sanctions commerciales. Je te laisse peut-être traduire ça déjà. Bom, então, ela começou por abordar a questão da responsabilidade do Estado no âmbito internacional. Então, no âmbito, por exemplo, do ICCAT, dessa organização, existe o mecanismo de não compliance, né, dentro do sistema, mas ela já começou apontando que é complexo trazer a responsabilidade do Estado na esfera internacional, por ser não apenas no setor da pesca, na área da pesca, um tema complexo. Bon, ça, je pense que c'est important parce que c'est des mécanismes vraiment propres au droit international de l'environnement, qui sont entre l'incitatif en fait et la sanction. L'État peut se dénoncer lui-même en fait, dire je n'arriverai pas à appliquer mes mesures, aidez-moi. Donc c'est vraiment entre l'incitatif et après la sanction. Bom, o sistema de não compliance é específico do direito internacional do meio ambiente, então, direito internacional ambiental, que tem sistemas de não compliance, que não tem como foco específico apenas a sanção, mas há um incentivo para que o Estado ele cumpra medidas específicas e ele pode até chegar ao ponto de dizer, bom, eu não tenho condição de cumprir e nesse sentido, que ele seja... exista algum auxílio e medidas sejam sugeridas para que ele cumpra os seus compromissos.
Et ensuite, pour ce qui est vraiment de la responsabilité de l'État, ça va passer en droit international par principalement l'obligation de due diligence. Na questão da responsabilidade de fato do Estado, passa pela obrigação de due diligence, do dever de vigilância do Estado. Parce que généralement, c'est rare que l'État n'ait, enfin, en tout cas, encore plus dans l'Union européenne, parce que finalement, les règlements européens obligent les États à prendre les mesures. Enfin, on a des règlements européens qui tiennent en compte de ces mesures. Donc, l'État, généralement, a pris les mesures en conformité de ce qui a été fait au niveau international. Après, le problème, c'est plutôt l'application de ces mesures par les opérateurs privés. Et c'est donc là où on passe par l'obligation de vigilance de l'État. On va dire l'État n'a pas respecté son obligation de vigilance. Então, uma dificuldade é de conectar essa obrigação de vigilância que o Estado teria com as medidas que serão implementadas ou deverão ser implementadas pelos atores privados. Então, em que medida o Estado ele foi vigilante ou não foi vigilante com relação aos atores privados? Porque os atores privados não serão, de modo direto, questionados no âmbito da organização internacional, serão questionados no âmbito interno. Então, essa conexão entre o ator privado e o Estado e o limite dessas obrigações do Estado é indeterminado. Et pour finir, malgré tout, il nous reste le problème essentiel du droit international, c'est que oui, on a l'obligation de vigilance, de due diligence, mais par contre, on a un problème à amener l'État devant une juridiction internationale. Puisque sans accord de l'État, de toute façon, il n'y aura pas de différend international. Donc, on est quand même dans cette problématique-là. Il faut qu'il y ait un État à qui ça cause un dommage, finalement, et il faut aussi accepter une juridiction internationale. Donc, on n'a pas vraiment de différent, finalement, sur la scène internationale. Bom, e depois ainda há o problema no âmbito do direito internacional de levar um Estado diante de uma jurisdição internacional para que ele seja, de fato, sancionado por alguma sanção em razão de problemas de jurisdição, de competência para ser julgado ou não, porque ele tem que aceitar a jurisdição do organismo. Então, o que fica aqui, me parece, como ficam dois elementos: avaliar os instrumentos de não compliance e a relação desses instrumentos de não compliance, como que isso pode incentivar o Estado a cumprir, e o dever de vigilância, que seria a segunda obrigação, e de que forma que o Estado, no âmbito interno, se comunica com o setor privado. E aqui me parece que o direito entraria, respondendo à pergunta que eu deixei no início, há duas formas de estudo. Fica aqui pista para todos os doutorandos, mestrandos que trabalham com o tema da pesca ou com outros setores, não é? Esse vínculo do direito internacional e do direito internacional, tanto a conexão do Estado e o setor privado, quanto mecanismos de não compliance, entre outros mecanismos que a gente pode conversar aqui, chegar a algum tipo de conclusão nessa função do direito na regulação do problema. E eu deixaria até mais uma pergunta, não é? Quais são os limites da capacidade do Estado, ou não, nesse sentido? E olhando o caso brasileiro, não é? Quais são os limites e como que o direito interno, a gente também pode pensar em instrumentos no âmbito do direito interno para facilitar, organizar, regular o setor diante desses limites. Isso para o direito interno. Para o direito internacional, a gente acabou de falar dois instrumentos, os de non-compliance, os instrumentos de non-compliance e a due diligence. Isso são obrigações que já existem, que a gente pode pensar em fortalecer. Je crois que les deux mécanismes n'interviennent pas au même niveau. Sur la non-compliance, on va sanctionner l'État qui n'a pas pris les mesures conformément aux mesures internationales. Avec la non-compliance, en fait, c'est un moyen, je vais pas dire détourné, mais un peu, d'aller toucher en fait l'opérateur directement, le responsable de navire, à travers le prisme de l'État. Parce que finalement, c'est l'armateur qui n'a pas respecté les obligations étatiques,
Et nous, on engage la responsabilité au niveau international de l'État pour non-vigilance, alors même que l'État avait pris les mesures. Então, os instrumentos de não compliance, eles atuam no sentido de que o ator privado, como o operador, o armador, que teria a responsabilidade de assumir algumas obrigações que o Estado tinha se comprometido no setor, ele poderia ser, de uma forma... existindo a ideia de incitar, não é, de fazer com que a medida seja cumprida, existiria uma possibilidade de se conectar diretamente ao ator privado e não apenas ao Estado. É uma forma de ir direto, porque em regra geral, no âmbito do direito internacional, o sujeito de direito é o Estado, enquanto que nos mecanismos de não compliance há um vínculo direto com o armador, com quem teria a responsabilidade de assumir alguns compromissos e obrigações na esfera internacional com relação à atividade. Exatamente. E eu acho que o exemplo que ela deu foi no âmbito da ICAT. Mais alguma pergunta, comentário? Bom dia a todos. Meu nome é Caterine, eu estou fazendo parte do meu doutorado no Mackenzie, né? Eu sou da UFC. E aí é só... Na verdade, não sei se seria um comentário ou, na verdade, seria uma pergunta. Porque dentro desse balanço, eu acredito que a gente deveria colocar também a atuação, digamos assim, protagonista em alguns pontos do próprio setor privado. Porque agora você vê que, por uma emergência de um mercado consumidor, eu acredito... Juste pour faire la traduction, et ne pas me perdre, só para eu não me perder. Oui, c'est une question. Le secteur privé, il peut avoir aussi un rôle central donc elle va parler un peu sur le rôle central du secteur privé. E vai ser difícil esse processo, mas vai dar certo. Justamente a participação do setor privado nessa questão regulatória mesmo. Porque agora a gente está vivendo num mundo onde você tem estándares de sustentabilidade. Esses padrões de qualidade, né, no qual você, na cadeia de valor daquele produto, no caso da pesca industrial ou então da aquicultura, você inclui padrões de sustentabilidade nesses recursos para vender esses produtos. E você vê que isso tem uma grande aceitação no mercado europeu e no mercado estadunidense, embora os estándares tenham padrões, às vezes, completamente diferentes, trazendo um emaranhado regulatório. Então, assim, esses estándares são produzidos a partir de dados científicos. E aí ele se torna mais complexo. Então, assim, a ciência vindo ali, né, diretamente em conformação com o Estado, né, tentando dar parâmetros decisórios para a atuação estatal, mas também a ciência vindo na produção desses padrões para agregar valor ecológico a esses produtos. Né? Então, eu queria saber se em alguma medida isso é tratado na sua pesquisa e como isso é visto. Porque, normalmente, a gente sempre olha para o Estado, quando, na verdade, outros atores internacionais são bem fortes, né, na atuação regulatória. E, professora, respondendo à questão agora é diretamente para você, dessa questão dos limites, né, do Brasil, do que ele pode fazer, pelo apanhado que eu fiz em relação à atividade pesqueira, né, que eu dei uma olhada por conta de um artigo e tudo, a questão de coerência regulatória. Começar pelo menos por aí. Porque aí a gente tem, sei lá, 169, mais ou menos, legislações federais tratando só sobre perspectivas disso. E, às vezes, elas simplesmente não convergem, nem têm instrumentos, né, de efetivação de qualquer coisa. Fala de princípio de sustentabilidade, com letra de lei, lá, bonitinha,
sem nenhum tipo de efetividade. Então, talvez seria um começo, né? Mas, enfim. Obrigada. Des standards privés et comment ils peuvent contribuer à la exactement, qui pas seulement rester sur les États, mais aussi de quelle manière, dans quelle mesure les standards privés ils peuvent aussi contribuer dans ces contextes. Alors, les standards privés, c'est que dire, je connais moins les standards privés au niveau pêche, je connais plus les standards privés des missions maritimes de gaz à effet de serre. Donc je ne sais pas si mes remarques sont valables, mais ce qu'on remarque, la problématique du standard privé, c'est qu'ils sont souvent pas suffisamment ambitieux parce qu'ils sont établis sans prendre en compte tout le contexte. Ils sont faits par des milieux alors c'est pas le cas pour tous les standards privés, mais dans l'environnement, on se rend compte qu'ils sont faits par le milieu professionnel, qui n'a pas une vision de l'ensemble des enjeux, en fait, qui a une vision des enjeux de sa profession et de ses conséquences, mais peut-être pas tous les enjeux. Então, ela diz que não conhece a fundo os estandartes que são produzidos no setor da pesca, mas que ela pode dar uma resposta com relação aos estándares privados produzidos no âmbito das emissões de gases no setor da navegação. Então, e que esses estándares muitas vezes são produzidos por empresas privadas que não levam em consideração todo o contexto ambiental, analisam o tema sob uma perspectiva específica, sem levar, muitas vezes, em consideração todos os critérios que deveriam ser inseridos nesse padrão privado. Mais ce qui me semble important sur les standards privés par rapport à leur rapport avec le droit international, c'est qu'ils jouent vraiment un effet de levier bottom-up, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur plusieurs négociations, on s'est rendu compte que l'existence de ces normes privées déclenchait les négociations qui étaient complètement bloquées par l'enceinte internationale, parce que l'enceinte internationale, à ce moment-là, a l'impression que la question lui échappe. Et donc, ça peut être un levier d'action pour les enceintes internationales. Dans le meilleur des cas, après, ils travaillent ensemble, mais ça, c'est dans quelque chose de très intégré. Então, por um outro lado, há incentivo quando há esses estándares privados, eles mobilizam a atuação dos negociadores, a atuação dos estados, no sentido da busca de padrões. Então, é uma forma de incentivar o debate, de potencializar o debate, para que, posteriormente, possa existir algum tipo de colaboração na previsão de, talvez, padrões que abarquem mais elementos que vão além da atividade, que envolvam, no caso, talvez, uma maior preocupação com a biodiversidade, com os recursos, com o meio ambiente de modo geral, com uma visão um pouco mais ecossistêmica. Eu estou adicionando alguns elementos na tradução, mas talvez para tentar... Como eu deixei de traduzir alguns, é interessante, né, a função do tradutor, que ele deixa de falar alguns, inclui outros, mas espero estar próxima Como eu não sou profissional, não é? Eu tenho essa liberdade. Passar a palavra. Eu queria voltar um pouco para a questão do consenso científico e no sentido do que a Caroline colocou, que é muito importante. Donc, je reviens sur le consensus scientifique, un peu dans le sens que Caroline vient de mentionner. Em primeiro lugar, consenso científico não existe. A ciência é algo evolutivo, extremamente dinâmico, e com os megadados e a complexidade hoje em dia, e a emergência dos pesquisadores do Sul, que somos nós, né? E a cooperação com a Noruega e outros países e outros modelos, então assim, a ciência vai ficar cada vez mais fragmentada e tem esse grande desafio. Então, o consenso científico não existe. Ele é uma ficção, ele é um ideal. Le consensus scientifique n'existe pas. La science est dynamique,
Et avec l'émergence du Sud, la coopération avec la Norvège, les big data et tous les instruments d'analyse dont on dispose, et la Chine comme une nouvelle puissance de la recherche, les consensus scientifiques n'existent pas, n'ont jamais existé, et donc c'est juste une espécie d'idéal politique pour que des décisions puissent être prises, comme tu avais dit. Eu coloquei a China também como outro fator de complexificação, tá? Porque ela é uma potência da pesquisa, né? Um imenso fator na pesquisa das ciências da vida. Né? Donc, je pense qu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre les consensus scientifiques. Ce qu'il y a, c'est que dans un processus de prise de décision, il y a de différentes vues, des différents intérêts, des différents enjeux et même sectoriels, professionnels. Donc, chacun va essayer de prendre des arguments de la science pour légitimer sa position. Então, o consenso científico não existe, ele é um ideal político, e no processo de tomada de decisão, cada ator vai ter sua visão de mundo, seus interesses, suas prioridades, suas articulações com o setor profissional, por exemplo, da pesca, né? Então, cada um vai usar uma parte da ciência ou alguns dados que interessam. Tá? A gente costuma brincar aqui no Brasil que o número devidamente torturado confessa qualquer coisa, né? Nesse sentido. Né? Et pour terminer, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a un rapport de force dans cette asymétrie de connaissances. Les pays du Nord, normalement, sont mieux structurés, mieux équipés. Ils ont des législations beaucoup plus sophistiquées. Oui, bien sûr, il y a toute une assimetrie. Os países do Norte, tradicionalmente, são líderes nessa governança ambiental em geral, porque eles têm mais dinheiro para mandar as pessoas para as reuniões multilaterais, mais pesquisa, mais laboratórios, enfim, há uma assimetria muito grande entre o Norte e o Sul. Eu acho que essa é uma das questões principais que nos interessam diretamente, né? Donc c'est juste pour te dire que je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à cette question il y a un pluralisme de vues et de décisions et des connaissances, mais le processus de prise de décision exige qu'il y ait à un moment donné, même si c'est le minimum dénominateur commun, qu'il y ait des groupes qui se forment et la majorité va l'emporter. Donc, malheureusement, le pluralisme sera toujours soumis à la volonté de la majorité. Mais, grosso modo, je pense que... Enfin, c'est juste pour dire que le rôle de la science doit être aussi vu dans ce point de vue plus politique encore. Então, só para terminar, falando para ela que eu concordo com muito do que ela disse, mas os relatórios científicos, o conhecimento científico também precisa ser analisado desse ponto de vista de que há sempre uma relação de poder em jogo, há interesses que podem ser legítimos ou não, há diferentes tipos de saberes, e nós, do Sul, temos muita dificuldade, não só de ter os dados, né, mas também de conseguir analisá-los e ter uma posição política claramente estabelecida. Tá? Não sei se vocês viram recentemente, a Secretaria de Assuntos Estratégicos lançou um relatório falando que o Brasil não tinha estratégia diplomática. Isso foi um grande... mal-estar no governo, né? Esse relatório sumiu da internet, mas é isso, tá? Então tem a ciência e a política, e realmente isso é um grande desafio para o Brasil. C'est juste un dernier mot. Notre secrétariat des affaires stratégiques avait fait un rapport comme quoi le Brésil n'avait pas de stratégie diplomatique, et ça fait un grand malaise politique cette année. Et donc, ce rapport est disparu, mais c'est juste, il y a un gros lien avec l'intérêt national et la position du Brésil dans les échiquiers multilatéraux. Voilà. Et merci. Comment? Tu l'as défini, la stratégie du Brésil? Oui. Ah, ouais, nous, oui, Karina, oui. Le cerveau de... Aqui a Sophie disse que a estratégia precisa ser definida pela professora Ana Flávia, né? A Sofia está de acordo com a Ana. Mais algum comentário, pessoal? Pergunta?
Alors, de nouveau, je veux tenter de parler en français. Je demande d'aider, si je ne peux pas parler de Karina, de professeur Ana Flavia. Alors, et la compréhension, votre compréhension, si vous ne pouvez pas comprendre quelque chose que je parle. Alors, en premier, un commentaire. Você vai falar em francês e depois traduzir? Ok. Un commentaire, un complément de l'information que le professeur Ana Flavia a posé sur un applicatif de l'université des États-Unis qui peut faire Diffuser. Peuvent mappage, je ne peux pas. Oui, Les mappiller les stocks de pêche. Alors que Oceana a un applicatif aussi avec Google et d'autres parties qui peut rastreer, voir le bateau de pêche. Alors qu'on peut faire des études, et il fait beaucoup des études comme voir que le bateau est en train de faire la pêche dans un pays ou quelque chose comme ça. Et il y a des pays que déjà permis que cette technologie s'est partagée avec notre applicatif. Il s'appelle Global Fishing Watch. Il y a Pérou, qui récemment a libéré toutes les informations sur les bateaux, et aussi Philippines. Et c'est un peu une bonne chose que le Brésil pourrait faire avec ce bateau et sa technologie. Alors, en português. Só uma informação complementar, a informação que a professora Ana Flávia passou, né? Ela comentou de um aplicativo que foi desenvolvido com a Google para rastrear os estoques pesqueiros. E eu estou comentando de um outro aplicativo da Oceana, com a SkyTruth e a Google, que dá para rastrear os navios de pesca, que se chama Global Fishing Watch, e tem se realizado algumas pesquisas, como, por exemplo, identificar navios ou barcos que pescam em áreas protegidas, por exemplo, né? E alguns países já se comprometeram politicamente a liberar as informações dos seus navios de pesca. Então, como exemplos, a gente tem as Filipinas e o Peru. E seria uma boa iniciativa, né, a ser discutida pelo governo. Alors, je demande deux choses. Je vais vous poser deux questions. En premier, je voulais savoir un peu sur la politique des observateurs de bord de la France, de l'Union européenne, et comment l'Union européenne ou la France utilise les dates formées ou prendre par les observateurs de bord, parce qu'il ne peut pas être l'unique forme de collecter dates. Il y a des autres formes. Alors, comme, si vous savez, je ne sais pas si vous savez, comme vous utilisez les dates, les dates qui est fait. Et la seconde, c'est quelle est votre opinion sur le thème de la pêche dans les nouvelles négociations de BBNJ? S'il y a, si dans votre avis, il y a de fleurs de cette question être discutée dans ces conventions. Merci. Em português. Em português. Os dois questionamentos. O primeiro é saber um pouquinho mais, né, se ela tem informações, obviamente, sobre o programa de observadores de bordo da União Europeia ou da França, como é feita, como é utilizado os dados que são produzidos ali, né, porque eles não são a única fonte de dados, então qual é o peso que esses dados têm,
e qual é a opinião dela sobre o tema da pesca ser discutido no BBNJ, que é, né, a nova convenção vinculante dentro do regime do direito do mar que está em discussão. Alors, pour les observateurs, on en a déjà parlé la semaine dernière, non? Já vais vous envoyer un e-mail. Sobre os observadores, nós conversamos na semana passada. Só um pouco. Bon, au niveau européen, on a des observateurs européens. Donc, il y a toute une procédure dans laquelle je ne me suis pas penchée, mais je peux vous transmettre la directive. Elle est super longue, voilà, avec plein de conditions. Et donc, no nível europeu tem uma diretiva, uma norma que prevê várias condições, uma norma bem extensa que traz diversas obrigações. Il y a actuellement, je crois que c'est en Méditerranée, 2 navires de l'Union européenne qui tournent en observateur, mais ils ne peuvent pas couvrir de toute façon toute la surface. Donc, bon, ça reste, c'est bien, ça se renforce, mais c'est encore pas suffisant. Donc, c'est pour ça que l'ICAT, j'en parlais la semaine dernière, a développé son propre programme d'observateurs régionaux. Então, no âmbito europeu, há observadores europeus e eles atuam no âmbito do mar Mediterrâneo, principalmente, mas que ainda não é suficiente como mecanismo. E por isso que a ICAT também desenvolveu o mesmo mecanismo na esfera regional, para também desenvolver de uma forma complementar ao que já existe na esfera europeia. Bon, et ces observateurs, ils n'ont pas, bien sûr, de pouvoir de sanction, ce pas des inspecteurs, mais ils font quand même remonter les informations. Eles não têm capacidade de sanção, mas eles têm uma capacidade de organizar as informações. Donc, s'ils croisent des navires qui ne sont pas dans la bonne zone, à la bonne période. Et le problème, c'est qu'actuellement, la plupart des observateurs viennent de l'Union européenne. Enfin, si je prends la Méditerranée, viennent de l'Union européenne. Ils vont aller dénoncer des États qui ne font pas partie de l'Union européenne. On comprend vite la problématique. Donc, então, há um problema que esses observadores, eles são europeus e trabalhariam na regulação europeia, mas o que ocorre é que eles denunciam operadores de outras nacionalidades. Então, barcos de outras nacionalidades, e isso é um problema no âmbito internacional. Donc, ils sont de plus en plus mal accueillis, en fait, en mer. Então, eles não são bem vistos no mar, porque a atuação acaba interferindo na atividade de navios que não estariam sob a jurisdição de países europeus, com outras nacionalidades. Interessante esse tema também, hein? Ils sont employés de l'Union européenne, ils sont fonctionnaires. Oui, quand ils sont Union européenne, oui. Quand ils sont ICAT, de l'ICAT, ils sont payés par l'ICAT. Donc ça, c'est pour assurer le côté indépendant et impartial par rapport aux États. Avec des beaux guillemets. São funcionários e são pagos ou pela União Europeia, se são funcionários europeus, ou pelo ICAT, se são observadores do ICAT, e a função é tentar manter a neutralidade para que eles não estejam vinculados ou não sejam vinculados a nenhum Estado e tenham uma certa autonomia para atuar. Quant à la question de la pêche dans les négociations sur la haute mer, sur la convention sur la haute mer, bon, je pense qu'on a déjà beaucoup de choses comme texte juridique. On a un problème certain, c'est je pense que l'accord de 95 peut être un peu un accord modèle dans le domaine de la pêche, parce qu'il y a la précaution. Le point de référence qui est donné, c'est le point de référence le plus sûr, celui qui résiste le mieux à l'incertitude scientifique. Bom, então, sobre a segunda pergunta relacionada ao tema da pesca no âmbito das negociações agora da biodiversidade em áreas além da jurisdição nacional que estão ocorrendo no âmbito das Nações Unidas,
o posicionamento da Sofia no sentido de que já há muitos instrumentos sobre a pesca anteriores às negociações de agora. Então, o acordo de 1995 já é uma base jurídica suficiente, com princípios interessantes, como, por exemplo, a perspectiva, o princípio da precaução, entre outros instrumentos já inseridos na lei, no acordo de 1995. Alors, je vais parler donc à titre personnel de ce que j'attends de cette convention-là pour la pêche. Plutôt un rappel des grands principes, la coopération. Então, o que ela espera dessa negociação para o setor pesqueiro é um rappel, né? uma lembrança ou uma maior atenção para grandes princípios, como o princípio da cooperação, l'approche écosystémique des pêches, a perspectiva ecossistêmica da pesca, bien évidemment toute l'approche régionale qui est aujourd'hui incontournable avec les commissions de pêche. E também levar em consideração toda a perspectiva regional que já existe, que atua de uma certa forma regionalmente, mas com institucionalização. Então, que sejam levados em consideração esses âmbitos, as comissões regionais. Et peut-être le principe qui permet d'ordonner tout ça, tout ce qui existe déjà, c'est le principe de soutien mutuel. Que chaque régime respecte, en tout cas n'aille pas à l'encontre d'un autre régime juridique, qui est une véritable coordination et discussion entre les institutions. Ça, c'est le principe de soutien mutuel. Et on ne le retrouve pas beaucoup dans les textes de droit de la mer. Uhum. E uma lembrança do princípio do soutien mutuel. Como traduzir isso em português? Apoio mútuo. Apoio mútuo é porque a gente não vê muito, e principalmente é isso que a Sofia acabou de dizer, a gente não vê isso nos textos ligados ao direito do mar, de apoio mútuo entre os diferentes regimes. Então, o respeito no âmbito da gestão dos recursos marinhos, né, do que já existe de outros regimes, do que já existe na esfera da pesca, por exemplo, que isso seja colocado como central no incentivo da cooperação entre os diferentes regimes. Então, o debate da biodiversidade em áreas além da jurisdição nacional apoiando mutuamente os regimes já existentes no setor da pesca. Bom, esses são os elementos para a pesca. Mais algum comentário? Pergunta? Acho que vai ser mais uma curiosidade, assim, que eu fiquei questionando na hora que a gente começou a falar dos standards e dos atores privados. Aí eu comecei a me questionar se talvez a Sofia tivesse, dentro da pesquisa dela, algum viés um pouco mais sobre os instrumentos econômicos e o que ela acha que isso poderia cooperar também dentro dessa pesquisa de uma pesca sustentável. E se ela pesquisa um pouco também sobre essa área, assim, fiquei um pouco curiosa. A Luciana me deixou corajosa para falar francês também. A Luciana m'a encouragée de parler un peu en français. Et bon, est-ce que vous avez un avis sur le rôle des instruments économiques, oui, pour aider, pour coopérer avec la pêche sustentable, durable. Merci. En fait, j'adore les instruments économiques. L'OMC n'est quand même pas très environnemental friendly, quoi. Enfin, elle a une approche horrible de l'environnement, l'Organisation mondiale du commerce. Peut-être qu'horrible, c'est un peu trop, je sais pas. Donc je pense pas qu'on va sauver, que c'est l'OMC qui va sauver le milieu marin. On va être... la question sensible à l'OMC, c'est les subventions à la pêche. Donc on en parlait la semaine dernière, il y a à nouveau des négociations qui vont s'ouvrir, qui vont être très difficiles. Je suis pas du tout sûre que ça aboutisse à quoi que ce soit. Je suis assez pessimiste pour tout ce qui est environnement à l'OMC, en fait. La position de l'OMC est dure sur les questions environnementales. Donc, et
je suis aussi assez pessimiste sur le rôle des instruments économiques pour sauver en fait l'environnement. Je crois que on l'a vu dans le climat, il y a quand même les instruments économiques ont pas toujours marché, pour être assez vague. Donc non, c'est vraiment un avis personnel, hein, mais je pense pas du tout que c'est par les instruments économiques qu'on va améliorer la protection du milieu marin. Par contre, et c'est là où j'en reviens à mon principe de soutien mutuel, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait enfin ce principe de soutien mutuel qui soit alors c'est un peu ambitieux de demander un principe coutumier, mais en tout cas qui soit un principe qui structure ces relations internationales pour que la sphère économique tienne compte quand même des enjeux environnementaux. Donc sans aller jusqu'à protéger l'environnement, au moins en tenir compte. Là, oui, on serait déjà dans un progrès. On avancerait un peu plus. Donc je pense qu'il faut avancer par petits pas quand même. Parce que tout ce qui est marché, on l'a vu sur les émissions maritimes, ça avance pas. Et à mon avis, ça avancera pas, sauf si l'Union européenne décide, parce que là, elle vient de menacer l'Organisation maritime internationale, sauf si l'Union européenne décide de récupérer la question. Mais dans ce cas-là, pourquoi l'Union européenne et pourquoi ça se fait pas au niveau global? Donc c'est compliqué les instruments économiques pour l'environnement, je trouve. Então, no âmbito do meio ambiente marinho, o posicionamento da Sophie é bem pessimista com relação a instrumentos econômicos. Num primeiro momento, ela falou da conexão do tema no âmbito da Organização Mundial do Comércio, pensando mais em aspectos que vinculam o meio ambiente marinho com aspectos comerciais, que a gente até conversou na semana passada sobre o tema de subsídios, entre outros temas, isso a gente já conversou na semana passada. E que o posicionamento da Organização Mundial do Comércio não é o foco da organização lidar com a proteção do meio ambiente em si. Há formas de proteção, mas não é o foco central da organização. Então, com relação ao OMC, ela é bem pessimista. Com relação a esse objetivo de proteção do meio ambiente marinho por meio da conexão com as competências da Organização Mundial do Comércio. Então, esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto, com relação a instrumentos econômicos de modo geral, ela fez um paralelo com o regime do clima, regime das mudanças climáticas, dizendo que, com relação, por exemplo, às emissões marítimas, que há todo um debate no âmbito da Organização Marítima Internacional, há limites na utilização desses instrumentos econômicos evidentes e que a União Europeia, por exemplo, foi um dos... Foi quem, de certa forma, trouxe isso para o debate e acabou, talvez não traga novamente, porque não teve apoio de muitos de outros estados ou de outras organizações também. Então, ela é bem pessimista com relação aos instrumentos econômicos e a capacidade desses instrumentos de garantir a proteção do meio ambiente marinho, especificamente, quando ela compara esses instrumentos de uma forma bem vaga com a função desses instrumentos em áreas como as emissões marítimas pelo setor da navegação, por exemplo, no meio ambiente marinho. Mais algum comentário? Pergunta? Não? Podemos finalizar. Então, gostaria de agradecer, primeiramente, a Sophie. Merci beaucoup por ter incitado esse tema, trazido o tema da ciência e o direito. Acho que houve aqui algumas pistas de reflexão, tanto na esfera do direito internacional quanto na esfera do direito nacional, para a continuidade do projeto. Acho que isso desperta também a reflexão sobre esse tema, não apenas no setor pesqueiro, que foi o foco da aula de hoje, mas para todos os outros setores que nós temos analisado, navegação, setor da exploração de recursos minerais, em áreas além da jurisdição nacional, na área nacional, como refletir a relação e a função do direito nesses setores e por meio de instrumentos que possam também conectar
essa visão na conexão entre os setores, os diversos setores, pensando na gestão sustentável dos recursos marinhos, no meio ambiente marinho. Então, a gente vai tentar reunir essas informações ou o debate e refletir sobre os 2 projetos que nós estamos realizando aqui no âmbito tanto do CAPES-COFECUB como da estratégia brasileira para a gestão sustentável dos recursos vivos e não vivos. Estão os 2 projetos que estão sendo desenvolvidos pelo grupo de estudos em Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade, pela Universidade Federal do Ceará, Universidade do Mackenzie, Faculdade de Direito e o Instituto de Relações Internacionais aqui da UNB. Queria agradecer também o suporte de todos os membros do grupo de pesquisa, do GERN, que auxiliaram a organização desse seminário, estão aqui ativamente. Agradecer a professora Gabriela também, que é líder do grupo, em trazer liberar todos os seus alunos para que eles possam participar no momento da aula fundamental da pós-graduação de Direito Ambiental e Instrumentos Híbridos, não é? Então, eu acho que o tema está diretamente ligado ao tema da disciplina, né? Então, os alunos não tiveram nenhum prejuízo no conteúdo, mas agradecer a todos, professora Ana Flávia, Sofia, todos os membros do grupo, e agradecer a Oceana pela transmissão, pelo suporte, todos os técnicos, agradecer o trabalho dos tradutores, não é? Acho que todo mundo traduziu, autotradução. Um agradecimento a todos os tradutores que contribuíram para que a gente pudesse fazer essa comunicação em todas as possíveis línguas aqui, dominadas, ou em constante tentativa de dominação por todos que falaram. Então, obrigada pela participação de todos, e temos bastante trabalho com essas pistas trazidas pela Sofia, e fica aqui o agradecimento à Sofia pela disponibilidade em fazer a apresentação, e ainda fazer a apresentação em inglês, para facilitar a comunicação. Então, obrigada a todos.